Queridos amigos e amigas, que Deus esteja com cada um e cada uma. Sejam bem-vindos a mais um Palavra por Palavra, neste domingo em que iniciamos um novo mês, o mês missionário, em que celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, padroeira da nossa Diocese de Joaçaba, e temos muito presente a palavra de Deus que nos convida a sermos trabalhadores desta vinha. Afinal, a missão é sempre comparada a uma vinha, a um parreiral, a um videral, em que nós somos cooperadores, trabalhadores, mas não empregados, não escravos, mas filhos. Nós estamos no 26º domingo do tempo comum e o texto que a igreja nos apresenta é a continuidade do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32. E esse texto faz parte de uma trilogia, são 3 parábolas, cuja primeira foi lida domingo passado, a terceira será lida no próximo domingo, e esta exclusiva de Mateus, mas muito próxima daquela de Lucas, capítulo 15, a parábola do pai, do filho pródigo, ou do pai misericordioso, como é muito bonito a gente dizer. Essa parábola, essa historieta, essa comparação que não é descritiva, ela é narrativa e principalmente para suscitar em nossos corações uma reflexão e uma tomada de posição. Ela começa com uma pergunta: que vos parece? Jesus, ao fazer essa pergunta para as autoridades religiosas, e Mateus, quando recolhe esta memória para sua comunidade, tem o intuito, tem a intenção de suscitar uma tomada de postura, uma tomada de posição. E é muito bonito porque, como Mateus é um escrito para uma comunidade que conhecia a Bíblia, ou o Primeiro Testamento, de modo muito especial, ele recorda várias coisas do Antigo Testamento. A vinha, por exemplo, porque é o símbolo do povo eleito, do povo de Israel, que Jesus reinterpreta como o novo povo de Deus, com a construção, a instauração, a edificação do reino, e nisso nós somos colaboradores, e também a imagem do Pai, que é muito cara a Isaías, aos profetas, e também dos 2 filhos, que lembramos, por exemplo, Caim e Abel, Esaú e Jacó. Sempre quando a Bíblia apresenta os 2 filhos, contrapõe uma atitude correta, justa, certa, direita, e uma atitude incorreta, uma atitude violenta, uma atitude incorreta. E aqui nesta parábola, como eu dizia, Jesus está falando para as autoridades que tendem a excluir as pessoas. Lembremos ainda que no tempo de Jesus existia um sistema chamado de pureza e impureza, que excluía a maioria das pessoas, que fazia alguns poucos serem uma elite religiosa, política, social, que detinha o poder econômico, e uma multidão de pessoas que ficavam excluídas, não só excluídas das boas condições, da dignidade, da certeza da humanização, mas também excluídas até da graça de Deus. Não que a graça excluísse, mas essa mentalidade da impureza fazia com que as pessoas se sentissem excluídas, distantes de Deus. E Jesus vem para mostrar que a graça de Deus não conhece limites e nem fronteiras. Ela é para todos. Ninguém fica de fora.
Nessa parábola, o pai diz a mesma coisa para os dois filhos. Ele diz para o primeiro: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, ou na vinha. Ele faz um convite, ele faz uma ordem, não como alguém que manda, mas alguém que pede colaboração. Porque quando temos presente a imagem do pai e do filho, nós lembramos os laços de família, de herança. A vinha não é qualquer coisa, a vinha é minha também. É do meu pai, mas logo, logo será minha, da minha família, serei eu que vou dar continuidade. Aqui já mostra uma beleza muito grande de Deus que quer contar com a nossa ajuda, sim, com a sua, com a minha. Ele nos quer seus colaboradores. Começar o mês missionário com esta palavra tão forte, sendo chamados de filhos e sendo convocados a trabalhar na vinha, isso é missão. Não é lá para ir cortar as uvas, porque tem quem trabalhe nisso, e é um trabalho muito bonito, diga-se de passagem, mas é para sermos os operários que ajudam pela convicção, pela maneira de viver, o estilo de vida semelhante ao de Jesus, para que o reino aconteça. Esse primeiro filho que recebeu o convite, a ordem, ele diz: Eu não vou. Ele é direto, não tem formalidade. Ele diz uma resposta brusca, mas depois ele para e pensa: Puxa vida, mas a vinha é minha, eu sou herdeiro dela, e ele decide e vai. O texto diz assim que mudou de opinião. Parece que fica meio aqui assim. Mas a palavra que está ali no original grego é transformação, conversão, mudança de mentalidade, metanoia. Então ele se converteu. O primeiro filho tinha dito que não, mas ele se arrepende e vai. O segundo filho recebe a mesma palavra, mas ele diz para o pai, com toda a formalidade, até trata o pai de senhor. Ele diz: Sim, eu vou, mas não vai. Então, esse primeiro filho representa aqueles que Jesus vai dizer que são os primeiros que vão aderir ao reino dos céus. E Jesus fala das prostitutas e dos cobradores de impostos. Não pelo que eles fazem, porque é errado, mas pelo arrependimento. Todos que se arrependem, se emendam, se colocam no estilo de vida de Jesus, que é amor e compaixão, todos estes somos os pecadores e as prostituídas que entram no reino dos céus, que precedem, inclusive, diz o texto. Eles são os que mostram o reino dos céus aqui e agora. Aquele segundo filho, normalmente são as pessoas, e no caso do texto de Mateus, as autoridades religiosas que, além de não viverem em intensidade a proposta de Deus, ainda impediam as outras pessoas. Sabe, meus amigos, nós somos convidados a começar a semana pensando como é que nós estamos respondendo a esta chamada de Deus. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Nós estamos indo ou nós não estamos indo? Mas, então, nós às vezes dizemos que não vamos, mas nos arrependemos e vamos? Lembrando que esse trabalho não é só palavra, não é só discurso. O filho, o segundo filho, ele não entra na dinâmica do reino porque ele ficou só nas palavras. Ele não teve atitude, ele não teve postura, ele não tomou decisão, ele não teve a mudança de vida, ou queiram usar a mensagem, a linguagem do texto, ele não mudou de opinião.
São João Crisóstomo, que nós celebramos há poucos dias, ele diz que nós podemos pedir licença para o Pai e pensar que existe um terceiro filho, aquele que talvez faça, quem sabe vá, que fica sempre em cima do muro. Também eu penso, e acredito que vocês concordem comigo, que nós nem sempre somos só um ou só outro. Estão presentes as duas realidades na nossa vida. Mas o que importa é que não predomine a segunda, e sim a primeira. Nem que tenhamos dito não por atitudes contrárias ao Evangelho. O importante é que nos arrependamos, que mudamos nossa mentalidade, nosso estilo de vida para fazê-lo cada vez mais próximo de Jesus. Eu gosto muito de Santa Teresinha, que nós celebramos hoje, porque ela é a santa das coisas pequenas. Ela não é das coisas grandiosas, até porque ela estava dentro do Carmelo. Mas na simplicidade da vida, nos pequenos gestos, ela conseguiu colaborar com a construção do reino. Então, se foi possível para ela, é possível para nós também. Uma ótima semana, muito obrigado por estarmos juntos. Desejo que esse mês missionário seja uma oportunidade de respondermos não com palavras, mas com atitudes, a nossa vontade de colaborar, de cuidar da vinha, que é a nossa família, nossas comunidades, nossos círculos de relacionamento, nossas amizades, que sejamos nós, ainda que muitas vezes digamos primeiramente não, sejamos nós aqueles que, com o nosso jeito de viver, vamos cuidando e construindo o reino de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde por intermédio de Santa Teresinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço se você puder encaminhar nos seus grupos, se você puder colocar nas suas redes sociais, se quiser deixar aquele joinha, aquele comentário, se quiser convidar outra pessoa, ou talvez seja a primeira vez que você esteja chegando, seja muito bem-vindo. Se quiser se inscrever aqui no nosso canal, aqui não é meu esse canal, é nosso. É um elo que nos une a uma grande família de apaixonados e apaixonadas pela palavra de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.